Pica-Pau e esse principal comparsa dele, o Vinícius Alves, na terça-feira, em situação flagrancial. Nessa oportunidade foram apreendidas armas de fogo, cartuchos de calibre restrito, aproximadamente 5 quilos de maconha, dentre outros objetos de ilícito. Eu estava no plantão no dia, então tive a oportunidade de lavrar o auto de prisão em flagrante. Eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, porte de munição de calibre restrito, um deles por tentativa de homicídio, por sua forma qualificada, porquanto ele efetuou disparos de arma de fogo contra componentes de uma guarnição PM. Foram indiciados também por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Concomitantemente a essa diligência, também na terça-feira, eu recebi informação de que um apartamento do bairro Dornelas 2, apartamento 301 do bloco E, inclusive residência da namorada do Pica-Pau, um lugar que foi utilizado por ele também como homício logo após a prática do homicídio do Vamin. Esse apartamento, juntamente com a perita de plantão do dia, mais os componentes aqui da divisão de homicídios, nós comparecemos no local, percebemos que o imóvel estava desocupado, mas com grande volume de sangue até então, a gente supõe ser sangue humano, obviamente, em todos os cômodos do apartamento. Sangue em abundância, espargimento de sangue na parede, poças de sangue em todos os cômodos da casa, principalmente no colchão que estava depositado no quarto da residência. E com o trabalho pericial foi encontrado um projétil deflagrado no chão, que denotava que havia sido efetuado pelo menos um disparo de arma de fogo no interior daquele apartamento. Juntamente com o projétil foi encontrado uma moça, uma marca de disparo de arma de fogo na parede. Até então tínhamos uma suspeita bem contundente de que naquele local havia ocorrido um homicídio, sabedores da disposição do Pica-Pau e que o apartamento era da sua namorada. Todas as suspeitas passaram a recair sobre ele. Parlamentando com vizinhos, levantando algumas informações, fizemos um cálculo aproximado de que essa ação delituosa pudesse ter ocorrido entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. Uma vizinha do apartamento, no sábado pela manhã, ela encontrou sangue por gotejamento pelo corredor e pela escada, no sábado de manhã, então, o que nos leva a crer que foi sexta-noite, na madrugada de sábado. E, mais uma vez, com um esforço ininterrupto, nós, que trabalhávamos com a possibilidade de que a vítima fosse um taxista, porque essa foi a primeira informação que chegou para a equipe, intensificamos as diligências. Até então não havia nenhum registro de pessoa desaparecida. E, na data de ontem, pela manhã, os investigadores da divisão de homicídios chegaram a um nome que poderia ser a vítima, o indivíduo que morreu dentro desse apartamento. Pregressamos a vida desse indivíduo, descobrimos que era também pessoa vinculada à atividade criminosa, também ao tráfico de drogas, e que rivalizava com o Pica-Pau e os seus comparsas. Horas depois, fomos procurados pela família com a confirmação de que ele realmente estava desaparecido e, repetindo, com diligências ininterruptas, logramos, no final da tarde de ontem, encontrar um corpo boiando no leito do Rio Glória, nas imediações da ponte do distrito de Tamboril. E se confirmou que realmente era esse desafeto que imaginávamos que havia sido executado nesse apartamento. Imediatamente procedemos a novas diligências com o objetivo de encontrar a namorada do Pica-Pau, uma vez que ele já se encontrava preso em situação flagrancial, mas sobre esse fato ele não quis se pronunciar. Embora tenha confessado outros delitos, sobre esse fato ele não quis se pronunciar. E ontem ela confidenciou, inclusive, que não só
o Pica-Pau, mas ela própria participou desse homicídio. Por óbvio que isso não descarta a participação de uma terceira pessoa, até por uma questão de ordem lógica. Eu acho que só o Pica-Pau com ela, eles teriam muita dificuldade para sair com esse corpo de uma parte de um terceiro pavimento de um prédio, sem deixar muitas suspeitas, sem que assim procedesse de uma forma mais rápida. Então, nós já temos inclusive o nome de terceira pessoa. O inquérito está bastante adiantado, mas é importante que trata-se de um caso também já solucionado. Aproveitando aqui sobre a discussão aqui de homicídio e falando sobre o penúltimo homicídio acontecido na cidade, as imediações aqui do Centro Educacional de Muriaé, ontem, a equipe da Divisão de Homicídios identificou um dos suspeitos que coincidentemente também estava em situação flagrancial. Ele foi autuado em flagrante por porte legal de arma de fogo. Então esse homicídio foi praticado por 2 autores, um deles já está preso e o outro, embora foragido, já está identificado. Esse complexo dessa operação tem demonstrado que o trabalho de um caso nos remete a um outro caso, que nos remete a um outro caso. A maioria esmagadora desses últimos crimes, sejam eles crimes violentos ou tráfico de drogas, estão praticamente todos eles interligados. Então, há muito tempo eu não via um resultado de operação investigativa tão exitoso quanto esse, porque em muito pouco tempo nós resolvemos questões de altíssima complexidade. E é interessante que, dada a atuação não só da homicídios, mas principalmente do trabalho de inteligência desempenhado pelo Dr. Tairone e Dr. Júnior, nós passamos um período de quase 4 meses sem um único homicídio consumado. Eles voltaram agora, os homicídios, por conta das novas quadrilhas que começaram a aparecer. Mas é importante que se diga, o Pica-Pau, que até então, até o início do ano, era um completo desconhecido para a polícia, ele veio aparecer no universo do crime, claro, de uma forma muito contundente, mas agora, nos últimos meses. E a partir do momento que ele se predispôs a praticar crimes violentos, homicídios consumados ou tentados, é que a estatística de homicídios de Muriaé voltou a subir. Com a neutralização dele e de toda a quadrilha, a tendência é que o número de homicídios assim, seja reduzido sobremaneira, porque também não podemos trabalhar com a hipocrisia de que os homicídios vão terminar. A gente vive numa sociedade de relação. Enquanto 2 ou mais pessoas estiverem dividindo o mesmo espaço, o risco de uma infração acontece. O que nos incumbe é deixar esses índices dentro de níveis que entendemos por toleráveis. E a própria estatística de 2016 é muito clara nesse sentido. Nós fechamos 2015, por exemplo, salvo engano, com 34 homicídios. Já estamos aí na segunda metade do mês de outubro e não chegamos ainda a 20 homicídios, temos supostamente 18 ou 19. Então, por óbvio que teremos um ano bem mais tranquilo que o anterior. E o nosso objetivo é que essa curva dos crimes violentos em Muriaé continue sendo descendente. Então, assim, em linhas gerais, essa foi a trajetória, do Pica-Pau, de alguns dos seus asseclas. A gente não descarta a possibilidade de várias outras pessoas serem presas nesses procedimentos investigativos, mas o importante, repetindo, é que todos esses delitos estão apurados.